Olá, povo de Deus! Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Hoje, vamos ao nosso último estudo do primeiro ciclo de estudos de até 20 minutos, que trataram das doutrinas básicas do cristianismo. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Foi um grande prazer e uma enorme alegria. No nosso e-book Cristianismo para o século XXI, teremos o detalhamento de todos os temas que tratamos aqui, com muito mais abordagem. O link, se você quiser adquirir, estará na descrição do vídeo. Como eu disse, agora vamos tratar de um último tema, que é um tema que não é unanimidade entre os cristãos, pois existem correntes doutrinárias divergentes. Teremos muitas referências que não vai dar para ler por causa do tempo. Então, dê um pause, leia e retorne. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. O tema final desse nosso primeiro ciclo de estudos é possível perder a salvação? O que está por trás da resposta a essa pergunta pode revelar uma coisa triste que já abordamos em outros vídeos de estudo aqui no canal. E chutando logo a porta para uma resposta rápida e considerando o estudo que fizemos sobre predestinação e eleição no vídeo 22, a minha opinião, e que vou dar os argumentos do porquê eu creio nela, é que a salvação não se perde. Por outro lado, ela poderá ser perdida, mas somente por aqueles que vivem enganados, porque na verdade nunca a tiveram, apesar de achar que a tinham. Confundiu? Calma. Também vou apresentar os textos que mostram essa condição. Nunca se esqueça, ninguém pode perder o que nunca teve. Então, para entender esse dilema, é preciso definir as duas categorias de crentes que estão convivendo dentro das igrejas de hoje: os salvos e os não salvos, os que são trigo e os que são joio. A intenção desse estudo final das doutrinas básicas é que você possa se avaliar e descobrir se você é trigo ou se você é joio. Eu vou te dizer uma coisa: se a sua resposta ou se a sua avaliação não for 100% correta aos olhos de Deus, você pode continuar achando que é trigo, quando na verdade pode ser joio, porque vive enganado, pois o engano está obstruindo a sua visão. Não estou aqui para julgar ninguém, pois é Deus quem vai julgar a cada um de nós. Mas se esse estudo servir para que você se reavalie, já terá valido a pena. O maravilhoso disso é que só Deus, pelo seu eterno e incomparável poder, pode transformar o joio no trigo, desde que haja arrependimento completo e sincero, que não pode ser omitido ou disfarçado do Senhor. Quem nos deu essa informação de que na igreja, ou seja, nesse reino celestial e espiritual que começou a ser rascunhado aqui na terra e que estaríamos convivendo com o trigo e com o joio, foi o próprio Senhor Jesus que ilustrou esse fato com uma parábola que está registrada em Mateus 13, de 24 a 30. Leia a parábola. É bem claro que Jesus é o semeador, e esse semeador manteve contato com os homens a fim de dar as informações e instruções a seus trabalhadores. O inimigo, bem óbvio, é Satanás e seus demônios que iludiu os homens ao erro. Os servos perguntam se já é para arrancar o joio assim que foram identificados, assim que se manifestaram. Mas Cristo os adverte para não fazer isso. E mais, ainda diz para deixarem crescer juntos até a colheita. Por quê? Porque enquanto ainda são novos, o joio e o trigo são parecidos, e isso poderia confundir os homens que poderiam, por um erro, cortar fora um trigo, e Deus não permitiria isso. Então, deixou ambos crescerem juntos, pois no momento da colheita, depois de maduros trigo e joio, fica muito mais fácil identificar cada tipo, e assim não haverá erro em separar um do outro. O fato é que ao final o joio será separado e lançado no fogo. Então, vamos à identificação de cada um dos tipos de crentes. Antes, porém, vamos falar de algo que pode te assustar,
pois é um evento comum aos dois tipos de crente, seja trigo, seja joio. Ambos fizeram a oração de arrependimento, a oração da salvação, a oração de entrega a Jesus, que alguns acham que é uma oração mágica. Além disso, se parecem no seu proceder dentro da igreja, mas o que os difere está fora da igreja. Dito isso, primeiro vamos identificar quem é trigo ou o crente salvo. Além da oração de entrega de sua vida, esse tipo de crente é aquele que não apenas fez uma declaração audível e sincera, mas teve a sua vida definitivamente transformada. É mais fácil perceber isso quando a pessoa vem de uma vida desregrada, desonesta, desgarrada, cheia de vícios, maldades e sentimentos ruins, e se torna uma pessoa totalmente diferente porque permitiu o agir e o mover de Deus na sua vida. Abriu mão de pecar deliberadamente porque recebeu a salvação como um dom de Deus. Abriu seu coração ao agir do Espírito e passou a ter o temor do Senhor na sua vida, o que não acontecia de jeito nenhum. Quando era um pecador comum, vivia conforme registrado em Salmos 36:1. Mas também existem aqueles trigos, e tem muitos assim, que sempre foram de uma família cristã, com valores cristãos, mas isso não significa nada se não houver um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. De nada adianta ter uma mãe ou um pai consagrado e servos verdadeiros trigos do Senhor, se o filho prefere viver uma vida de pecados desprezando a orientação e ensino dos seus pais. Mas Deus não tem netos, Deus só tem filhos. O pai e a mãe são filhos de Deus, como ele também o poderá ser, se voltar ao Senhor enquanto ainda estiver vivo, nem que seja como ladrão na cruz. Então, para aqueles que são de famílias cristãs, o nascer de novo também é necessário, ainda que não seja um nascimento tão radical como o de alguém que veio do mundo de uma vida longe de Deus. O trigo é aquele que vive praticando o que ensina Provérbios 16:6. A questão é que venha do mundo ou venha de uma família cristã, o que vai te caracterizar como filho de Deus é o ser praticante da palavra. E isso implica em que você tenha o temor do Senhor na sua vida e seja um servo totalmente obediente ao Senhor. Cristo nos disse: sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E se Ele manda, nos cabe apenas obedecer. Ser um trigo é ser um praticante, alguém totalmente comprometido em cumprir os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra, e não apenas ser um ouvinte e admirador dos ensinos de Cristo, ou alguém que se diz cristão, mas não concorda, apoia ou pratica esses princípios, conforme nos ensina a carta de Tiago 1, versículo 22. Um outro texto dito pelo próprio Cristo e que identifica quem é trigo, você pode encontrar em Mateus 7, 24 a 25, que ensina: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Você pode rever os vídeos de predestinação e eleição, vídeo 22, e os vídeos do tema Temor do Senhor, vídeo 14 e vídeo 15. Eles vão te lembrar alguns ensinos que podem refrescar a sua memória e te mostrar o que é esperado de um autêntico cristão. O verdadeiro cristão não vai temer o julgamento que virá sobre cada um de nós. O julgamento não será para condenação, pois os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, que com o seu sangue pagou o preço que nenhum de nós poderia pagar. Mas seremos confrontados com as nossas obras, e elas passarão pelo fogo, e Deus é fogo consumidor. Então, o que restar será para o seu galardão, e você poderá ter muitos, alguns ou nenhum, mas estará para sempre diante de Deus na eternidade, no paraíso, ainda que sem nenhum galardão, como ladrão na cruz. Uma afirmação do próprio Deus, e que é muitas vezes negligenciado nas igrejas, está em Ezequiel 18, 23 a 28. Simplesmente
Ela me parece fatal na resolução dessa questão. Leia e tire as suas conclusões. Temos então que falar do joio, daqueles que acham que são salvos, mas vivem em terrível engano e que entrarão em desespero quando o julgamento chegar, porque não apenas terão as suas obras julgadas, como lhes será revelado que o sacrifício de Cristo não terá tido nenhum valor para eles, porque não houve arrependimento sincero e entrega real de suas vidas. E não se iluda, nesse grupo não são de apenas membros de igrejas que se deixaram iludir com o evangelho fácil ou o evangelho da prosperidade, mas também daqueles que os pastoreavam. Vivem no engano, iludidos por um falso evangelho no qual não se tem que carregar a cruz. Um evangelho que acha que a oração mágica de aceitação de Jesus é uma licença para pecar e para continuar na prática das velhas obras. Cristo mesmo os rejeitou e nunca os conheceu, como ele relata num vislumbre do julgamento, que está registrado em Mateus 7, 22 a 23, onde Cristo revela: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cristo não se referia a ímpios, mas a quem se dizia seguidor dele. E isso é muito grave. São aqueles que vão para a igreja e simplesmente se sentam para assistir aos cultos, ou até dirigem o culto, o louvor, e participam de outros atos da adoração litúrgica, mas não têm o temor do Senhor nas suas vidas, pois saem da igreja e, quando voltam para suas vidas seculares, continuam seus negócios desonestos, seus acordos imorais, suas propinas, continuam frequentando locais totalmente inapropriados a um servo de Cristo, continuam na prática de vícios que não apenas destroem a si próprios, mas a sua família. São aqueles identificados em Isaías 29, 13. Continuam na maledicência falando mal de pessoas que não podem se defender porque estão ausentes. São aqueles que têm um coração endurecido para ajudar os necessitados. Não têm tempo para os trabalhos de evangelização, de visitas aos órfãos e a viúvas, e quando vão, amam ficar na organização, mas levar uma palavra, encarar o pecador face a face e testemunhar pessoalmente da sua experiência, isso não. São aqueles que estão dentro das igrejas e que gastam uma fortuna para comprar um tênis, uma roupa de grife, uma bolsa que custa mais caro do que um carro, mas não têm coração para ajudar um pobre necessitado, nem para apoiar os programas de assistência da sua igreja, quando tem lideranças que os instituem. São aqueles que defendem ideologias e filosofias contrárias à palavra de Deus e ainda defendem homens e mulheres imorais de vida corrupta como se fossem honestos e injustiçados pela própria sociedade. Vivem um evangelho de fachada, de aparências, de engano e não praticam a palavra. Uma vez fui a uma reunião de trabalho e dei de cara com um presbítero da igreja que eu nem sabia que iria participar da reunião. Na reunião, entre ele, eu e uma terceira pessoa, esse presbítero conversando com essa terceira pessoa sobre uma quarta que nem estava presente e que eu não conhecia, afirmou com todas as palavras que aquele cara era um viá e filho da uma prostituta, para não usar os palavrões que ele usou aqui. Fiquei chocado. Ninguém me contou. Foi na minha frente. Um tempo depois, esse mesmo presbítero foi candidato à reeleição e ganhou. Mas o meu voto, ele não teve. Aquele testemunho dado a uma pessoa descrente certamente não impactou para levar aquele homem ao conhecimento de Cristo. E a cada um de nós precisamos ver os exemplos que não prestam e estar atentos para continuarmos de pé. Numa outra ocasião, fui pescar com um grande grupo de homens da igreja e convidar um juiz de cargo relevante em nossa sociedade para levar a palavra num culto. Até aí tudo bem, afinal, Deus pode usar analfabetos como doutores para levar a sua palavra. Então,
Estávamos juntos no culto no salão do hotel e, além dos irmãos pescadores, todos os barqueiros e outros homens que ajudavam na pescaria. Era um momento para a evangelização. Mas foi uma palavra infeliz, pois aquele homem falou muito mais sobre a sua infância e de como ele lutou tanto para chegar aonde Deus o tinha colocado. E a palavra não alcançou ninguém. Mas no dia seguinte, ele pediu a palavra e humildemente se desculpou por aquela palavra infeliz que não edificou ninguém. Passei a respeitá-lo ainda mais, porque ele foi sensível à voz de Deus e reconheceu o seu erro ao ponto de pedir perdão na frente de todos, pois a misericórdia de Deus o alcançou por ter a coragem de pedir perdão. E essa é uma característica daqueles cristãos que estão em Cristo. Mas aí, para minha surpresa, eis que surgem uns baba-ovos mais preocupados em honrar a posição daquele servo para dizer que a palavra levada foi ótima e que ele não precisava se desculpar, e com isso tentaram demovê-lo do sentimento de humildade que Deus revelara ao seu coração. Pessoas preocupadas com a aparência das coisas e não com a verdade da palavra, e muito menos com a salvação de almas. Ser joio é ser apenas ouvinte da palavra e não praticante. Querem ouvir muito, mas não têm disposição para praticar. Temos ainda muitos tristes casos de pessoas que trabalharam muito tempo na obra do Senhor, mas caíram da fé por darem ouvidos a coisas e prazeres desse mundo e nunca mais retornaram à fé. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, afirmou que para esses o seu estado era pior do que o primeiro, sem Cristo, e que era melhor não ter nascido. 2 Pedro 2, 20 e 21. O autor aos Hebreus foi ainda mais longe ao afirmar, inspirado pelo Espírito Santo, que para aqueles homens que conheceram a verdade de Deus e caíram, é impossível renovar o arrependimento, conforme Hebreus 6, 4 a 6. Um dia, navegando na internet, fui olhar o que dizia um dos pregadores que mais me impactaram quando eu era jovem e que lotava as igrejas por onde ia. Caiu por causa de pecados sexuais. E nesse vídeo, ele afirmou que o apóstolo Paulo era um idiota. Se ele chama de idiota o homem levantado por Deus para trazer o evangelho a nós, gentios, e que por inspiração do Espírito definiu toda a doutrina de Cristo, então somos o quê? Oro para que Deus tenha misericórdia dele. Outros textos que você pode identificar o joio estão em Mateus 7, 19 e 21, Mateus 7, 26 e 27, e só mais um texto está em 2 Timóteo 3, 1 a 15. Veja os vídeos projetados. Esses devem bastar. E você já se avaliou? Você é joio ou você é trigo? Então, para finalizar, quero ser repetitivo. A salvação de um crente fiel a Deus e a sua palavra é garantida e não se perde. Mas para aqueles que acham que são salvos e vivem uma vida dupla ou se desviam, a salvação era apenas uma ilusão que não vai se confirmar, pois não tinham o selo de Deus. Terminamos aqui essa série inicial de doutrinas básicas do cristianismo e agradecemos por ter nos acompanhado nessa jornada. No próximo ciclo de estudos, vamos tratar de estudos comparativos sobre as profecias, seus cumprimentos e sobre o Apocalipse. No nosso e-book, Cristianismo para o século XXI, cujo link está na descrição do vídeo, temos muito mais conteúdo sobre esse e sobre todos os temas que abordamos no canal. Muito obrigado por ter nos acompanhado nessa jornada. Espero ter a sua companhia nos próximos estudos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço.